Boa noite, está começando mais um TVU Esportes. Queria dar boa noite também para as nossas comentaristas. Boa noite, Letícia. Boa noite, Suzy. Boa noite, Shirley. É muito bom estar aqui de volta, né? Faz um tempo que eu não venho para essa bancada e é sempre ótimo compartilhar com você, Suzy. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, pessoal de casa. E eu ia falar a mesma coisa, Lê. Sempre bom estar aqui nessa bancada, especialmente hoje, que é um dia especial, né, Shirley? Sim, temos estreia hoje no TVU Esporte. E no programa de hoje vamos falar sobre Valentina Shevchenko, que superou Liz Carmouche na primeira edição do UFC Uruguai. A campanha histórica na delegação brasileira dos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019. Os confrontos na Série A que marcaram a 14ª rodada do Brasileirão. E veja também, o Globo recebeu o Botafogo da Paraíba, fez uma partida ruim e foi derrotado em casa. A Águia de Ceará Mirim perdeu a chance de se distanciar da zona de rebaixamento. O TVU Esporte está no ar. E falando agora de Pan-Americano, o Brasil retorna do Peru com muitas vitórias e medalhas. O nosso país, que há 56 anos não alcançava a segunda posição, finalizou os Jogos de Lima na vice-liderança, ficando atrás somente dos Estados Unidos. O recorde de medalhas de ouro foi quebrado, chegando ao total de 55. Fora também as 45 medalhas de prata e 71 de bronze. Então, meninas, o que é que vocês têm para nos dar de avaliação sobre esses Jogos Pan-Americanos? Bom, a avaliação foi super positiva, né? Eu acho que qualquer fã de esporte ficou muito otimista com os resultados que o Brasil apresentou nesse PAN. E o COB, né, o Comitê Olímpico Brasileiro, também ficou muito feliz porque cumpriu todas as metas que tinha. Eu acho que ninguém esperava 171 medalhas no total, né? Mas com certeza os atletas tinham fé que isso ia acontecer. Mas, assim, tudo que o COB tinha planejado, o Brasil conseguiu alcançar, né? O recorde no número de medalhas, no número de ouro, vagas olímpicas, né? Que o Brasil conseguiu 104 já, sem contar os atletas e as equipes que já estavam selecionadas para as Olimpíadas de Tóquio. Então, tem muito que a gente acompanhar, mas a avaliação que a gente faz é extremamente positiva. Se bem que nem tudo são flores, porque o Brasil surpreendeu muito nos esportes individuais dessa vez, o que é um pouco atípico para o nosso país, porque geralmente a gente vai muito bem nos esportes coletivos, no futebol, no vôlei, basquete nem tanto, mas a gente teve ouro no basquete feminino. Mas o que chamou realmente a atenção nesse PAN foram os atletas individuais que colocaram seu nome aí no mapa do esporte olímpico, do esporte brasileiro e que com certeza a gente espera ouvir falar, né, no ano que vem. Uma avaliação também, eu acredito, muito positiva. Nos últimos 56 anos de participação em Pan-Americanos, essa foi a melhor campanha realizada pelo Brasil, estando à frente de vários países que têm um nome aí na competição. É claro, a gente está falando de uma competição menor, se a gente comparar com Olimpíadas, com certeza, né? São só as Américas que participam. Mas o Brasil desempenhou-se tão bem até em novas modalidades. Nesse Pan-Americano foi a estreia da modalidade do surf. E a gente foi beneficiado com 4 medalhas aí na modalidade e outros países foram melhor, né, com essas novas modalidades. O México, por exemplo, é um exemplo de um país que medalhou bem nessas novas modalidades. Mas nós tivemos um desempenho muito bom, tanto nos individuais, tivemos uma participação com metade das equipes, né? Isso, Letícia, nas modalidades coletivas, mas medalhamos e ficamos no final das contas em segunda posição no quadro. Não a gente tem muito nome novo para aprender, né? Eu acho que isso me dá muita esperança, muito otimismo, realmente, porque a gente teve a Rafaela Silva, que a gente já conhece, né? Judoca maravilhosa, a Maíra Aguiar também, mas a gente teve nomes novos, como o João Menezes no tênis, que era alguém que a gente não conhecia, pelo menos assim, de uma forma geral, né? Mas agora a gente está anotando todos esses nomes, porque com certeza a gente vai acompanhar a carreira desses atletas. E interessante mencionar, né, que a gente está colhendo um investimento que foi feito para Rio 2016. Só que, como você bem lembrou, Suzy, a gente também não pode só comparar a outros países em situações melhores, ou então esperar que campeonatos específicos que tragam investimento para o Brasil, porque a gente tem que pensar ao longo prazo. Se a gente pensar assim demograficamente, nosso país tem 200 milhões de habitantes por aí, os Estados Unidos uns 400, 500,
Então, comparativamente, a gente devia sempre figurar lá em cima nos quadros de medalhas. Mas a gente sabe que o investimento, ele não vem da forma como deveria vir. O reflexo desse PAN é do investimento do Rio 2016, né? Dos investimentos em atletas, em preparação física e tudo mais, a gente sentiu agora. Por que não pensar em investimentos do esporte a longo prazo, como os outros países têm feito? É também importante destacar em relação a outros países que os Estados Unidos, ele não tem um grande valor ao PAN, ele valoriza mais as Olimpíadas. Então, isso é uma questão para a gente até levar adiante quando a gente for fazer uma avaliação de expectativas, né? Para as Olimpíadas de 2016. E o COB até falou sobre isso, né? Porque a gente não pode esperar o mesmo desempenho nas Olimpíadas, porque Pan-Americano, só Américas, muitos países não mandam seus atletas de mais alto nível, porque provavelmente já estão classificados, né, para as Olimpíadas, mas é algo que dá esperança, sim, é algo que nos faz reconhecer o talento que o nosso país tem em várias modalidades. Uma expectativa do COB é que a gente continue medalhando em mais de 10 esportes e que o esporte brasileiro continue crescendo, né? Mas para isso também tem que crescer o investimento, a gente tem que valorizar, a gente tem que aprender o nome de quem está fazendo a diferença e não só comemorar de ano em ano, de PAN em PAN ou de Olimpíadas só em Olimpíadas. Comemorar quando está bem, né? Exato. O país vai bem, torcer para sempre, né? A gente tem novos nomes para decorar e mais do que isso, mais motivos para torcer. É isso aí, e vamos continuar aí torcendo pelos nossos atletas, né? O esporte não para. Vamos acompanhar agora o que aconteceu de mais interessante no mundo esportivo. O giro desta semana é de Aimee Araújo. Muito boa noite. Começamos mais um giro esportivo para mostrar o que aconteceu de melhor no badalado final de semana do mundo esportivo. Nada melhor do que começar a semana recebendo notícia boa, né? O Brasil ressurgiu das cinzas. Depois de ser anulado nos 2 primeiros sets, encontramos forças para reagir. Penou, mas salvou um match point e buscou uma improvável virada sobre a Bulgária. Em Varna, na casa do adversário, a seleção masculina de vôlei venceu por 3-2, garantindo a liderança do grupo A do pré-olímpico. E, mais importante, garantindo vaga em Tóquio 2020 no vôlei masculino. Falando um pouco sobre Fórmula 1, os fracos resultados de Pierre Gasly na primeira parte da temporada de 2019 na Fórmula 1 custaram sua vaga na RBR. O tailandês Alexander Albon passará a ser companheiro de Max Verstappen a partir do GP da Bélgica, no dia 1º de setembro. E Gasly será rebaixado para a STR, pela qual correu até ano passado e será parceiro de Daniil Kvyat. O ano não vem sendo fácil para Gasly, que de cara já destruiu durante a pré-temporada em Barcelona 2 carros, além de que no campeonato o francês só teve uma boa corrida na Inglaterra, a qual ficou em 4º. E o mercado da bola continua bombando. Uma das novelas mais esperadas por um desfecho é a novela Neymar, que vive dias sombrios do PSG. A torcida do time do Parque dos Príncipes começa a protestar contra a permanência do brasileiro na equipe. Por outro lado, jornais catalão especulam o atacante no Real Madrid. Um dos maiores diários de Madrid diz que Neymar já começa a se ver de branco, fazendo referência de uma possível ida para o time merengue. E para fechar o giro desta semana, não podemos deixar de falar de futebol, né? O desempenho ruim na última temporada e as janelas de transferências sem grandes estrelas ofensivas fizeram o otimismo passar longe do Old Trafford nas últimas semanas. Mas o primeiro jogo oficial do Manchester United na temporada certamente mudará tal clima. Os Red Devils surpreenderam até os mais eufóricos dos torcedores e começaram a Premier League com uma goleada por 4-0 sobre o Chelsea, neste domingo em casa. Rashford 2 vezes, Martial e o garoto Daniel James marcaram os gols do jogo. E no último sábado, o Uruguai recebeu um evento do UFC pela primeira vez. O brasileiro Vicente Luque venceu Mike Perry por decisão dividida dos juízes. E aí, meninas, qual a opinião de vocês sobre essa luta? Bom, foi a luta da noite, né? Eles ganharam o bônus, porque realmente foi uma luta muito disputada, que foi ali até o fim, muito sangue envolvido, né, Suzy? Esse UFC foi só para quem tem sangue frio. Não foi para os fracos, não, porque só a imagem do nariz fraturado do Mike Perry, né?
o Vicente Luque encaixou uma joelhada no americano. E olha, eu não recomendo vocês procurarem a imagem depois. É muito forte. Sim. Mas para quem estava assistindo, né, foi bem assim. Foi uma luta emocionante, né? É peso meio médio lutando. É esperado lutas pesadas. Na realidade, a gente espera desses lutadores de maior porte que os golpes sejam com mais força, que haja mais estrago. É normal. É normal o esperado, mas é mesmo assim. Eles estão preparados para isso. Sim, com certeza. E a luta principal da noite foi disputada por duas mulheres. A atual campeã do peso mosca, Valentina Shevchenko, venceu a americana Liz Carmouche por decisão unânime dos juízes. E aí, meninas, essa luta correspondeu às expectativas de vocês? Como é que foi? Eu vou abrir meu coração, não. Eu acho que foi o contrário da anterior, né? É isso. A gente tava esperando muito por ser a luta principal da noite, né? Muito falada, muito comentada. Shevchenko, ela é conhecida como a Bullet, né? A bala, com movimentos muito precisos, finalizações, ou nocaute. Em estatística, ela é uma lutadora que finaliza muito rápido. Exato, a gente não espera que vá pra decisão, né? Exatamente. E a adversária dela também é uma adversária agressiva. Então era esperado muito dessa luta. Mas foi frustrada porque as duas atletas fizeram o dever de casa, estudaram muito. E aí acabou que a luta foi muito aquilo, assim, quem vai cometer o primeiro erro? E ninguém cometeu o erro fatal. Porque era esperado que a Shevchenko fosse pro chão, que usasse muito jiu-jitsu, do qual ela é especialista, ela é muito boa nisso. E daí a adversária tava ali querendo que ela levasse ela pro chão. Imagina, porque em peso ela perderia a Shevchenko. Então ela teria que lutar mais, usar mais da habilidade dela. Mas aí depois dessa luta foi, enfim, críticos dirão que não, mas geralmente é meio morna. E geralmente quando acontece isso, né, dos atletas ficarem se estudando muito, a decisão, se for para o juiz, geralmente vai para quem já tem cinturão, né? Exatamente. Em defesa de cinturão, sim, principalmente porque é contado os golpes, a técnica utilizada, mais do que a força, mais do que o espetáculo, vamos dizer assim. Sim. E falando em espetáculo, né, também teve uma luta bem interessante, um estreante aí, pentacampeão de jiu-jitsu. Estreou no UFC aí, numa luta contra um polonês, o Rodolfo Vieira, gente, estreante aí no UFC, nem tinha o nome decorado, mas ele é um campeão aí representando o Brasil. Agora a gente vai decorar, né? Depois a partir de agora. E ele é conhecido como caçador de faixa preta, né? Eita, exatamente, porque o cara é de categoria. Fez uma luta também que foi só para os fortes, rompeu os cílios, o supercílio, né? Eu vi essa imagem, acho que o Dana White repostou no Instagram. Porque foi pesadíssimo. Ele finalizou no segundo round com o Mata-Leão, o adversário dele, e ficou aquela cena, sangue escorrendo e toda uma coisa assim, muito forte. Esse UFC, principalmente quando a gente novamente está falando de peso pesado, é pesado literalmente. É pesado. A questão de assistir, é verdade, sim, porque são imagens fortes, são golpes pesados com uma potência muito grande, né? Então é esperado isso, né? Especialmente porque o UFC, MMA, é essa questão da luta com um espetáculo, né? É muito espetáculo, a gente espera aquela questão da pancadaria, de coisa mesmo pesadas. E sobre a Cris Cyborg, vocês têm alguma coisa a comentar sobre ela? A situação dela tá complicada, né, no UFC. Polêmicas essa semana de Cris Cyborg. Ela não teve o contrato, né, renovado com o UFC no dia 2 de agosto. Então, a expectativa era que ela fizesse um contrato, né, com Dana, pelo menos para lutar contra a Amanda Nunes. Todo mundo tava esperando, pô. Exatamente. A luta esperada era porque ela perdeu, né, pra Amanda Nunes. Shevchenko, ela vai lutar provavelmente aí no futuro próximo com a Amanda Nunes para a defesa do cinturão, porque a Amanda Nunes tem 2 cinturões, é a única campeã que tem 2 cinturões, peso galo e peso pena. Então, assim, há uma luta esperada que também haja essa disputa do peso mosca, mas Cyborg pisa na bola, gente, é uma questão de construção de imagem afetando o atleta, né, na competição. Ia ser uma luta que ia chamar muita atenção, né? Não só para ela, mas para o UFC também, porque teve essa questão de que a Cyborg, ela vinha invicta, campeã de tudo, e aí acabou perdendo para Amanda, algo que as pessoas até não esperavam. Então seria uma revanche que eu acho que todo mundo queria assistir. Todo mundo. É uma revanche super aguardada dentro da organização. Vamos esperar aí que aconteça, porque daria muita mídia, com certeza. Pois é, né, meninas? Então vamos aguardar aí o desfecho dessa história. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta. Não sai daí.